Boa noite, 25 de agosto de 2021. A liturgia tirada do site da Canção Nova. Vamos à leitura de hoje. A primeira leitura é da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chamas ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçaste a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a primeira leitura de São Paulo aos Tessalonicenses. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 138. O Senhor, vos me sondais e me conheceis. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei do vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai-me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse, a escuridão venha esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia. Essa foi a leitura do Salmo 138. Agora a leitura do Evangelho de Mateus 23, 27 e 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis:
Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos ver a primeira leitura aqui, né? Aqui Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que para eles lembrar do trabalho que tiveram, né? Dizendo que trabalhou forte, pesado, dia e noite, para não sobrecarregar a estadia deles lá nessa terra dos Tessalonicenses, para não sermos pesados a nenhum de vós aqui. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Quer dizer, anunciaram o Evangelho, Paulo e seus companheiros, né? Sem sobrecarregar, sem custos para as pessoas. Porque do contrário, não tem o mesmo valor. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Está dizendo aqui, ó, quem era fiel a Deus, recebeu os benefícios de Deus através do Paulo. Ele está dizendo isso para o povo lembrar, para não esquecer. Bem sabeis que como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Então aqui ele está cobrando, ele já tinha passado lá, orientado as pessoas, catequizado. Ele está cobrando bem, vocês sabem como é que foi feito esse trabalho, né? Com justiça aqui, ó. Encorajamos e insistimos para que vocês comportasseis de modo digno de Deus. Para isso tem que ser, o Paulo tem que ter dado toda a orientação. Não seria uma simples pregação, uma orientação. Deus nos orienta. Assim como orientava o Paulo como apóstolo da igreja para pregar. E o Paulo está cobrando deles, dizendo que fez o serviço. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar, por ter desacolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é. O que é a palavra de Deus? É o próprio Deus, é a palavra. Nós temos falado aqui, em João está lá, né? João 1. No princípio era o verbo já existia. O verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Então o que é o verbo? Palavra. Verbo é palavra. E o verbo exprime ação, modo e fenômeno. Então aqui, ó, mas como aquilo que de fato é. Então o verbo palavra, que é Deus,
foi passado para esse povo aqui como palavra que cria. Só Deus, palavra, cria, através da ação do verbo. O verbo exprime ação, modo e fenômeno. Através da ação, Deus cria. Aliás, através do verbo, que ele é, e o verbo é palavra, ele cria pela ação. O modo e o fenômeno é consequência dessa criação. Nos criou a sua imagem e semelhança. Logo, nós também somos palavra. Convém lembrar que uns tempos atrás ninguém assinava contrato, ninguém obedecia sistema terceirizado, nada disso, não precisava de papel, de computador, de impressão digital, nada. Era a palavra, a pessoa. Empenhava a sua palavra. É isso.